Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer todos os feedbacks que eu recebi do primeiro vídeo. A maioria das pessoas, né, que estão tendo acesso a esses meus primeiros vídeos são amigos, são pessoas que conhecem a minha trajetória, sabem de quanto foi importante essa minha evolução, essa minha expansão de consciência, né? O que ela significou na minha vida, como eu cheguei até aqui hoje, né? E então essa expansão de consciência foi fundamental. Então, eu acredito que todos esses elogios são porque foram as pessoas que conhecem a minha história. Mas eu também sei que pessoas que não conhecem a minha história, que não conhecem a minha trajetória, vão estar vendo esse vídeo daqui para frente, né? Porque eu tenho um objetivo de poder alcançar o maior número de pessoas possíveis para estar conhecendo a minha história, a minha expansão de consciência. Eu venho de um processo de purificação muito intenso, né? Desde a minha infância, um processo de purificação onde o alcoolismo foi muito forte dentro da história dos meus pais e dentro da minha história, né? E como eu consegui superar tudo isso, como eu consegui ultrapassar tudo isso e chegar hoje nesse patamar que eu me encontro, né? Nessa paz espiritual, nessa tranquilidade e a ponto de poder passar um pouquinho para as pessoas essa evolução. O que eu fiz para chegar a nesse ponto de hoje me sentir com essa paz, essa tranquilidade e superando todo esse problema, né? Essa maldição de família que tem se instalado por muitos anos nas nossas linhagens, né? E eu posso dizer para vocês que o ponto fundamental, o primeiro ponto assim que foi decisivo foi entender, foi aceitar, não só entender, mas aceitar que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, sendo coisas boas ou coisas ruins. Então, aceitar isso, aceitar que aquela vida que eu estava levando, aquele sofrimento todo, emocional, espiritual, material, eu tinha criado. Eu tinha criado. Por causa dos meus medos, das minhas inseguranças, por causa da minha infância tão difícil que eu trazia. Então eu culpei por muitos anos o meu pai, porque o meu pai bebia muito. Então a minha vida, a minha infância foi aquela tragédia porque o meu pai bebia muito. Me casei com 18 anos, muito cedo. E para fugir da casa do meu pai, porque eu não aguentava mais aquela situação. E fui morar dentro da casa do meu sogro, alcoólatra. E quando eu saí de dentro, eu consegui sair de dentro da casa do meu sogro, o meu marido simplesmente virou um alcoólatra. Mas por quê? Para quê que isso tudo aconteceu? Quem atraiu tudo isso? Quem criou toda essa situação? Inconscientemente. Quem criou? Eu. Quando eu descobri isso, por muito tempo eu chorava, eu não aceitava. Eu falava assim, como que eu posso ter criado essa situação? Não tem como eu criar isso. Mas a partir do momento que eu entendi, que eu aceitei e que eu comecei a olhar para mim, então tá, então se fui eu que criei, então tá, como? Por que eu criei tudo isso? Eu quero entender. E aí foi quando
a minha expansão de consciência começou a acontecer. Porque eu fui atrás de respostas, eu fui atrás de livro, de elevação espiritual. Eu já vinha por um bom tempo no alicerce da minha religião, uma religião oriental, onde todos os costumes são muito diferentes da ocidental, né? Só ali eu já comecei a perceber muita coisa diferente, né? Que um dos pontos mais importantes dentro da minha religião é você olhar para os nossos antepassados, você entender que é, é, você é unido a ele, você não tem como não ser, você é a continuidade dos seus antepassados, né? E você entender, respeitar, aceitar tudo isso fez uma grande diferença na minha vida, né? Então foi aí que iniciou todo esse processo, foi a construção do meu alicerce para eu chegar nesse ponto de entender que tudo começa em mim e termina em mim. Como que tudo começa em mim e termina em mim? Não entendia, por mais que o meu mestre falava e tinha ensinamento, eu não conseguia entender, né? E eu praticava muitos ensinamentos do meu mestre, muitos. Eu acho que foi isso que eu consegui chegar até aqui hoje, mas por fé, pela fé que eu tinha que ele era o meu mestre, que eu tinha que seguir, não porque eu acreditava, não porque eu sentia no fundo exatamente aquilo que era para ser feito. Não, eu não tinha lógica, eu praticava porque eu acreditava, eu tinha fé, mas não porque eu entendia, eu compreendia aquilo que eu estava colocando em prática. Aí não tinha resultado, porque você tem que alinhar, né? Você tem que ter esse alinhamento de pensamento, sentimento e ação. Se você não alinha, se você não faz nada com sentimento, mesmo que eu fazia com sentimento de fé, eu acreditava, então eu fazia, porque eu tinha aquela fé muito fervorosa, então eu fazia porque o meu mestre estava me orientando, mas não tinha resultado. Por quê? Porque não tinha um sentimento, não tinha a verdade. Eu acreditava, mas eu não sentia. Por quê? Porque eu não entendia, né? Eu não entendia o porquê que eu sou responsável por tudo. O porquê que o processo de purificação é bom, é importante, né? E eu lia, recebia esses ensinamentos, mas no fundo, eu não aceitava. Eu, eu não conseguia compreender, né? Eu não conseguia chegar ao ponto de conhecer realmente o porquê que o processo de purificação é bom. O porquê que entender que tudo começa em mim e termina em mim. O porquê que eu crio todas essas situações. Não tinha essa resposta. E aí, através dos estudos, eu compreendi tudo isso, né? Através da física quântica, do estudo da física quântica, eu consegui entender todo esse processo. Conhecer o Ho'oponopono me trouxe uma claridade muito grande em relação a isso, né? Porque dentro do Ho'oponopono, o principal é você entender que você é 100% responsável por tudo, né? Eu acho que é o ponto principal para que isso tudo comece a acontecer, né? Então, hoje eu queria só passar esse ponto para vocês. Olhem para vocês. O que vocês acreditam? O que vocês estão levando para sua vida? Mesmo que vocês sejam uma pessoa muito religiosa,
você pratica os ensinamentos da sua religião, porque você tem fé, você acredita e num Deus, num mestre, e você pratica, ou você realmente sente aquele ensinamento como uma verdade. Você entende o porquê que ele está falando aquilo. Você já foi a fundo, entendeu por que que ele está falando aquilo, por que que eu sou responsável 100% por tudo que acontece comigo. E aí eu entendi isso, eu aceitei tudo isso, e aí se inicia a minha grande evolução, a minha grande expansão de consciência. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é vocês entenderem isso, é vocês olharem para isso. Ah, ok, eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida. Por quê? Por que que isso acontece? Por que que é tão importante descobrir isso? E eu pretendo, nesses vídeos, dar sequência a todo esse processo, tá? Eu quero ver se no próximo vídeo que eu vier fazer, eu trazer um pouquinho de como eu consegui, a importância de você olhar e ver que você é 100% responsável pela sua vida, ok? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Namastê, gratidão.